Agora a gente vai iniciar o nosso pré-banho. Essa parte, ela é muito importante para a gente identificar qualquer anormalidade que o cão tem, tá? Inclusive os nós. Então, a gente pega o cão, primeiramente, coloca a guia de contenção, tá? É muito importante para o cão não cair da bancada. Cães que têm problema de traqueia, a gente passa por baixo do bracinho, para que essa guia não fique fazendo atração e fazer com que o cão venha ficar tossindo, tá? Então, isso a gente evita. Então, passou aqui, ó, embaixo do bracinho, perfeito. Agora, a gente vai passar o soprador para ver o estado da pelagem desse cão. Agora, com o soprador, eu venho passando na pelagem toda para abrir esse pelo e ver se tem alguma anormalidade na pele do cão. Se você achar qualquer anormalidade na pele, o que a gente faz? Pega o celular, tira uma foto e manda para o tutor. Porque na maioria das vezes a pelagem do cão tá longa e a pessoa em casa não consegue identificar que tem algum problema de pele ou até mesmo um machucado. Feito isso, a gente conseguiu identificar se o cão tem nó e agora a gente vai fazer a rasqueação. Por quê? Gente, isso facilita na hora do banho, tanto para a água absorver nesse pelo, quanto para o shampoo também. Nessa hora, se o cão tiver nó, é aqui que a gente vai tirar, antes do banho, tá? Porque se eu for para a banheira com esse cão com nó, depois que a gente finalizar, a gente não vai conseguir dar um acabamento bom. O pelo ele vai ainda ficar sujo, por conta de estar embramado ali. E também, na parte da tosa, isso influencia diretamente. Então, a gente tem que preparar toda essa pelagem antes de molhar o pelo. E agora a gente vai rasquear antes do banho. Gente, não é passar a rasqueadeira inteira, é só a ponta da rasqueadeira dando uma abrida no pelo, ó. Eu não vou ficar nem assim, não. É só isso aqui, ó. Tá vendo? Só para dar uma brida mesmo. Ainda mais ele que tem o pelinho cacheado, ó. Isso aqui facilita muito na hora do banho. E é só isso. Vou passar o procedimento que nós fazemos aqui no Almo, tá bom? Então, esse procedimento ele tem que ser seguido em todos os banhos. Primeiramente, a gente começa molhando as patinhas dos cães para que não haja choque térmico, tá? Então, ele vai se acostumando com a temperatura da água, lembrando que a água tem que estar sempre morninha. E depois a gente vem subindo para o resto do corpo. Aqui a gente está usando a luz de cromoterapia porque ele é um cachorro bem ansioso, né? Vocês conseguem ver que ele fica chorando o tempo todo. Então essa luz ajuda a acalmar, né? A luz de cor azul. Lembrando que tem que molhar bem o cão, porque para o shampoo fazer efeito, o cão tem que estar bem molhado, tá? Porque shampoo ele não faz milagre sozinho. A água é fundamental, tá? Segura as orelhas para evitar a água. Agora a gente vai iniciar com o shampoo de pré-lavagem. Por onde a gente começa aqui? Pela cabeça. Gente, a cabeça é um dos lugares que mais tem sujeira, claro, além das partes genitais, né, e patinhas. Mas assim, é aonde fica a lágrima do cachorro, que tem cheiro forte, e aonde ele come também. Então, todo o excesso de comida fica na boca, por conta dos pelos. Então, a gente vai sempre iniciar pela cabeça.
Orelha, lava bem. É um lugar que fica bastante encebado por conta de secreção de dentro do ouvido. Lembrar de usar sempre shampoo que não arde o olho. E aqui nessas partes de ramela e embaixo da boca, onde fica a comida parada, eu gosto de passar um pentinho fino para poder fazer toda a remoção da sujeira. Esse é um pentinho de pulga. Então a gente vem passando assim, ó, segura para tirar a ramelinha. Porque às vezes só na mão não sai. Tira. E aqui também. Ele não tem sujeira grudada, mas acontece bastante. Agora a gente vai para a parte do dorso. Olha a quantidade de shampoo que eu aplico. 1, 2, 3 linhas. E esse é um pelo que a água absorve, o pelo absorve muito rápido a água. Então, tem que ficar molhando. Por mais que a gente molhou bem no início, ó, essa parte, por exemplo, tá seca ainda. E aqui, ó, eu venho massageando a ponta dos dedos nessa pelagem. Se for um cão de pelo longo, eu não faço esse movimento, tá? Porque senão eu vou embaraçar esse pelo. Já venho para a barriguinha. Pipizinho. Agora já venho para a traseira do cão. E as patas. Lavar bem também essa região. Caso tenha excesso de fezes, passa o pentinho também, porque às vezes na mão a gente não consegue tirar. E aqui é a parte do chulezinho, gente. Tem que esfregar bem essa parte, porque se não esfregar, o cheiro não sai, tá? Aí o cachorro vai chegar na casa dele com chulé, então a gente não quer isso. Pode esfregar bem aqui, ó. No meio das patinhas. Feito isso de um lado, mesma coisa do outro. Agora a gente vem para a parte da frente. Dá mais uma molhada, porque a água já sumiu. Vamos fazer o peito e as patas da frente. Pescocinho. Lava bem o coxinho. De um lado. Mesma coisa. Agora vamos enxaguar, tirar bem esse excesso de shampoo e vamos aplicar a segunda mão. Um detalhe muito importante: se o cão for tosar, é um procedimento.
Se o cão for fazer somente o banho, é outro procedimento. Se ele fosse tosar, nós iríamos dar 2 mãos de pré-lavagem e só. Neste momento a gente não condiciona. Por quê? A gente quer deixar um pelo volumoso. E a partir do momento que você coloca algum condicionante nesse pelo, ele vai murchar. E pra gente não é interessante. Então agora a gente vai entrar com a segunda mão com um shampoo neutro. E vem fazendo a aplicação como a primeira vez. Sempre iniciando pela cabeça. Depois o dorso, patinhas traseiras, patinhas dianteiras e pescoço. Sempre lembrar de esfregar embaixo dos coxins para tirar o chulezinho que fica ali. Uma dica excelente que eu gosto de passar é: como que eu sei se o cachorro tá limpo? Gente, pega isso aqui, ó. Ó, vocês conseguem escutar isso? Isso quer dizer que o cão tá limpo, tá? Então, assim, às vezes até na primeira lavagem, você já consegue obter um resultado bom, tá? Então, essa dica, ela é muito importante. Feita a segunda mão de shampoo, agora a gente vai condicionar esse pelo, porque ele é um pelo que a gente não vai fazer tosa, somente banho. Eu gosto de condicionar todos os cães, independente de tamanho de pelo. Por quê? Porque a gente condiciona a pele também, tá? Então a gente hidrata essa pele. A gente tem bastante problemas de cães que têm problemas de pele e o condicionador ajuda. Aqui o condicionador ele tá diluído e eu venho aplicando nele todo. Nesse momento, eu gosto de deixar agindo um pouco. E enquanto age, a gente vai limpar as orelhas e fazer o corte das unhas. Agora a gente vai iniciar pela limpeza dos ouvidos, tá? Um pouquinho de algodão, coloco um cerinho e aí a gente vai fazer a limpeza. A respeito dos pelos de dentro do ouvido. A gente não faz mais aquela remoção que fazia antigamente, sabe? Com a pinça, a não ser que o cliente peça, tá? Nesse caso aqui, a gente só vai cortar esse pelo a hora que ele sair do banho. Se caso tiver com muita secreção escura, pega o algodão, tira foto do cachorro atrás e manda para o cliente, para ele saber que o cachorro está com algum tipo de problema, uma infecção, e ele poder encaminhar para um veterinário para cuidar disso. Agora a gente vai iniciar o corte das unhas. Ó, aqui tem um quinto dedo, que até está grande. Os outros dedos não tá muito, então eu consigo enxergar a partir do vasinho, ó. Então eu não posso avançar mais que o vaso, senão sangra, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Unhas pretas são mais difíceis, por isso que a gente tem o pó hemostático. Caso sangre, a gente coloca o pozinho e aí para de sangrar e tá resolvido. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Então vamos iniciar aqui pelo quinto dedo, ó, foca bem aqui na unha. Eu vou até onde eu consigo ver o vasinho e corto. Ó. Agora essas aqui tá bem na pontinha, então eu não avanço muito, porque ele é um cachorro que na casa dele tem quintal de chão. Então, cachorro que mora em casas assim, geralmente a unha não precisa ser cortada muito, ou às vezes nem precisa ser cortada, porque ao se movimentar ela acaba lixando ali, né? Então, não tem necessidade. E esse momento é um momento crítico. Geralmente os cães não gostam de cortar as unhas. Esse aqui ainda ele tá bonzinho, né? Mas é o momento onde eles gritam, eles choram, eles mordem. Então pode ser que a gente utilize o uso da focinheira para poder conter esse cão, tá bom? Então, se o cão demonstrou agressividade, põe a focinheira, faz o procedimento e depois tira a focinheira. Não tem a necessidade de deixar o tempo todo o cão com a focinheira, porque a gente sabe que é um problema isolado e que na maioria das vezes acontece.
Outro ponto importante é a orientação para a equipe sobre o corte de unha. Por ser um momento que não é muito agradável, alguns colaboradores têm dificuldade em estar fazendo esse procedimento. Então, se a pessoa tem essa dificuldade, tem que dar mais atenção para isso. Por quê? O cão ele não pode sair do pet sem cortar as unhas. Às vezes os cães eles só vêm por conta da unha, tá? Então, se a gente manda o cão embora com a unha grande, pode ser que ele não volte mais, porque a gente está deixando de fazer um serviço que é extremamente necessário. E se o colaborador estiver com dificuldade, sempre orientar de cortar a unha em dois, né, para cães que dão trabalho. Então, uma pessoa segura e a outra corta. Outra parte muito importante que não pode deixar passar é o quinto dedo traseiro, que fica nessa região aqui, ó. Ele não tem, mas alguns cães têm. E é assim, um quinto dedo que ele é muito preocupante, porque se você não corta, às vezes ele cresce tanto que acaba enfiando na pele, na carne. E isso gera muita dor e desconforto para o cão. Então, sempre tem que avaliar se o cão tem quinto dedo ou não na patinha traseira. Então, depois de cortar as unhas e limpar os ouvidos, a gente vai remover o condicionador. Vocês viram a importância deste tempinho que a gente fez esse trabalho de corte de unha e limpeza dos ouvidos? O condicionador ele ficou agindo. Então, eu gosto que seja feito nesta ordem, justamente para dar um condicionamento melhor para a pelagem do cão. Agora a gente vai remover o condicionador. E é muito importante que tire todo o excesso direito do condicionador, porque senão esse pelo vai ficar pesado depois e isso pode acarretar problemas de pele. A gente vai usar o soprador. No momento a gente está usando esse soprador aqui, que é o da Hammerhand Pet, que ele é silencioso, tá? O único ruído que vocês vão ouvir é o barulho do ar, então ele é muito bom. Agora a gente começa do dorso, a gente vai dar uma leve passada com o soprador só para tirar mesmo o excesso de água. Depois a gente vem para as patas. Barriguinha. Pata traseira. Lembrando, soprador na área da cabeça não pode, tá? Então aqui a gente vai passar mais no dorso, porque as patas a gente vai finalizar na mesa. Agora a gente vai fazer o uso da toalha para tirar o excesso de água e levar ele para a bancada. Vamos usar o termoprotetor para proteger esse pelo do calor do secador. Por que eu falei para dar mais ênfase na secagem no dorso e deixar as patas? Porque automaticamente, quando a gente está secando a parte de cima, as patas elas já começam a secar sozinhas. Aí depois a gente não consegue alinhar e esticar esse pelo do jeito que tem que ficar para ficar bonito, né, apresentável, para a gente conseguir fazer uma boa tosa também. Agora aqui a gente vai começar pelo dorso novamente, só que a gente vai esticar esse pelo, ó. Mais ou menos uns 30 centímetros de distância. Ó, vocês conseguem ver que o pelo ele vai esticando sozinho? Então eu venho por partes. A hora que eu vejo que essa parte já está esticada, eu venho pro lado, ó. E eu vou fazer isso no cachorro todo. Ó, essa parte aqui, ó, eu já estiquei, tá vendo, ó? O pelo já tá sequinho, olha que bonito que fica.
Você não vai ficar muito tempo em cima do mesmo lugar, tá? Ó, só um pouquinho e já vai para outro. Você não vai ficar fazendo esse movimento. Porque se você ficar fazendo esse movimento, o pelo ele vai secar irregular. E não é isso que a gente quer. A gente quer esticar, deixar ele uniforme e alinhado. Esse pelo, como é um pelo cacheado, é um pelo fluffy, eu quero armar ele. Então você pode vir no sentido contrário do pelo. Agora, se fosse um pelo liso de caimento, eu ia vir na direção do pelo, para esse pelo ficar uniforme na direção que ele precisa ficar. Ó, já sequei todo o corpinho dele, olha que graça que fica. Sem a escovação já tá um pelo bonito. E como eu falei, ó, as patas ainda estão molhadas. Então eu consigo esticar esse pelo para que ele fique bonito. E não fique aquele pelo todo ondulado, feio, vamos dizer, né? Agora de baixo para cima, porque eu quero levantar esse pelo. Essa técnica de secagem é muito legal. Você economiza um tempo enorme depois com a rasqueadeira. Aqui já foi quase uma pata. Agora só falta essa parte ainda, aqui onde está com os frizz, ó. Vocês conseguem ver? Tá assim porque ainda não está seco, ó. Aqui já secou, ficou bonitinho. Agora a gente vai terminar a secagem da pata. Finalizando a parte do soprador, agora a gente vai usar o secador para finalizar a cabeça e dar um acabamentinho no corpo. Por que que é importante a gente não usar muito a rasqueadeira quando for tosar? O atrito da rasqueadeira com o pelo, ele gera estática. Então, se você ficar rasqueando muito, na hora de fazer a tosa, isso vai atrapalhar o nosso resultado final, tá? Então, é muito importante essa parte aqui para quando o cachorro for tosar. Agora, com o secador, a gente vem com a rasqueadeira. Lembrando que pelo dele ser fluffy, a gente quer armar. Então, sempre rasqueando de trás para frente. Sem apertar a rasqueadeira para não machucar a pele. E mirando o secador sempre aonde você vai rasquear. Rasqueou uma parte, vai para o outro. Mão leve. Parte do olho. Tomar muito cuidado com a rasqueadeira para não furar o olho do cachorro. Aí você vem fazendo isso na cara dele todo. Segura o cão na parte de baixo para poder conter e segurar bem. Porque eles não gostam de fazer essa parte não, tá? Rosto, vento, barulho incomoda um pouco. Então você sempre tá tendo que conter aqui, segurando na parte de baixo. Agora a gente vai rasquear o corpo. Como eu falei, o atrito da rasqueadeira com o pelo dá muita estática. Então, para que isso não aconteça, a gente vai passar levemente a ponta da rasqueadeira no pelo. Porque a hora que a gente fez a secagem com o soprador, a gente já esticou esse pelo. Então não tem muito mais
o que trabalhar aqui, tá? Só algumas áreas mesmo que não esticou, a gente vem dando um acabamento melhor. Mas é bem rapidinho, ó. Eu não vou ficar muito tempo em cima das áreas com a rasqueadeira justamente para não dar estática. Sempre de baixo para cima, porque eu quero volume. A gente já finalizou agora a secagem e eu gosto de passar o pente sempre no final da secagem para ver se não ficou nenhum nozinho, para dar um acabamento melhor. No pelo dele, como é fluffy, de baixo para cima também. Se fosse um pelo liso, ao contrário, porque eu quero derrubar. Na carinha também, ó, para dar um acabamento bem bonitinho para esse rostinho. Nas patas. Tá vendo como o acabamento fica bonito? Essa técnica de secagem é muito boa, porque depois você não precisa ficar se matando com a rasqueadeira para esticar esse pelo e deixar esse aspecto bonito, soltinho, pelo saudável. Agora a gente vai fazer a tosa higiênica, onde eu vou apresentar para vocês dois tipos. Com a lâmina baixa, que é a comum, e com a tesoura ou o adaptador, que aí é uma tosa higiênica mais alta para cães que têm alergia. No caso dele, a gente vai usar um adaptador, porque ele é um cão alérgico. E se a gente passa a lâmina baixinha, ele vai se coçar e vai acabar se machucando. Então, para a gente evitar isso, a gente vai usar um snap, que é um pouquinho mais alto, e para não trazer esse desconforto para ele depois da tosse. Nesse caso, eu poderia estar usando a tesoura também, mas como o adaptador, ele é um facilitador, ele imita a tesoura. Então eu vou usar ele por ser mais fácil e corre menos risco de eu machucar esse cão. Agora eu venho aqui, vou procurar o ânus dele, levanto o rabinho e passo o adaptador. Aqui de um lado, do outro, para baixo e para cima. Essas são as direções que nós vamos seguir. Sempre um lado, o outro, para baixo, para cima. Tá vendo, ó? Tá feito, porém com uma margem de pelo ali que tem segurança e a gente não vai causar alergia nesse cão. Agora a gente vai fazer a parte íntima aqui, o pipi dele. Ele não tem saquinho, mas se tivesse, tem que tomar muito cuidado pra gente não cortar, mesmo com o adaptador, tá? Então aqui a gente vem passando. Se tivesse saquinho aqui, a gente ia desviar, entrando ao contrário e fazendo em volta, tá? E se passando assim só superficial, sem entrar com a máquina para não machucar. Aqui você tem a opção de deixar esse pelinho aqui, que ele é o direcionador do xixi, tá bom? Depois você só dá uma paradinha, mas esse pelinho a gente pode deixar, porque senão o cão ele acaba fazendo xixi no resto dos pelos. Levanta aqui, agora a parte da barriga. Até o umbiguinho dele ou a terceira tetinha. Essa é a marcação da tosa higiênica. E lembrando que como ele é um cão alérgico, vai ficar mais peludinho, tá? E a gente tá fazendo assim justamente para ele não se machucar depois do banho e tosse. E aqui, como eu falei, é o pelinho que direciona o xixi. A gente só vai dar uma acertadinha para ficar bonitinho. Agora, embaixo das patas, eu gosto de passar a lâmina 10, mesmo quando o cão é alérgico, porque geralmente não influencia tanto quanto nas partes íntimas que a pele é mais sensível.
Tá? Então, aqui, ó, eu tô com a máquina da Precision e eu coloquei no 2.0. Eu não coloco muito baixo também não, tá? É como se fosse a lâmina 10 da máquina comum. Eu tiro todo o excesso do coxim do cão. Eu não gosto de entrar muito, porque esse pelo também é proteção, tá? Às vezes o cão vai passear na rua e acaba pisando em espinho ou qualquer coisa que pode penetrar nesse pelo. E esse pelo, ele estando ali, ele ajuda a proteger, tá bom? Então eu tiro só o excesso mesmo, sem entrar muito. Olha como ficou. Você vai fazer o procedimento nas 4 patinhas. E depois a gente vai arredondar essas patinhas também. Para arredondar, eu venho com o pente. Penteio para deixar uniforme. Estou utilizando a tesoura curva para facilitar. De trás para frente. Só as pontinhas mesmo, tá? A gente não quer entrar na pata, é só para dar um acabamentinho, para ficar bonito a hora que esse cão sair desfilando por aí. Agora a gente vem para a pata da frente, penteia. E tira somente o excesso. Já dá outra cara, né? São detalhes que parece que não é muito, mas na hora que você faz, que o dono vê, dá uma diferença significante. Patinha no chão, tá? Porque o que acontece? Se você levantar e fizer o corte, pode ser que dê diferença a hora que o cão pisa. Aí fica um corte torto, não fica muito agradável não. Então, apoiou na mesa, tesoura encostada na mesa, vem fazendo o arredondamento, tá bom? Depois de arredondar as patinhas, a gente vem dar uma acertada de leve no rostinho para mandar esse cão embora para casa apresentável, né? No caso dele aqui, ó, a franja tá toda caída no olho, então o dono pediu para acertar. A gente vem com o pente, puxa essa franja toda para frente, com a tesoura curva, metade da cabeça eu faço um corte até o canto do olho. Feito isso de um lado, faço do outro a mesma coisa. Puxo novamente com o pente e venho dando o acabamento próximo dos olhos. Agora já consegue enxergar o olhinho dele, né, Cookie? A franja é isso. Cantinho do olho, eu gosto de usar a máquina quando o cão deixa, tá? Então, antes de você já vir com a lâmina, você testa com o corpo da máquina para ver se ele vai aceitar. Porque tem cães que não deixam de jeito nenhum e já começa a ficar agressivo e morde. Então, você tem que ver o que o cão deixa você fazer. Com qual equipamento ele vai deixar você trabalhar. Se ele não deixar com a máquina, vem com a tesoura, tá? Dá o mesmo acabamento. É que com a máquina é mais rápido. Tá vendo? Essa parte aqui de cima do olho. E cantinho aqui também, eu venho com a maquininha. Tá feito. Se ele não deixasse, eu viria com a tesoura, fazendo todo
o acabamento aqui. Mas ele é bonzinho e deixou a gente fazer. E agora a gente finalizou. Por último, colônia e o acessório. E agora o cookie tá pronto pro abraço. Né, meu amor? Obrigado por você que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso vídeo.